inicial, vou fazer uma pequena leitura aqui, que traz um pouquinho desse universo aí, mas só uma pinceladazinha, tá? É do livro Mais Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Batuíra. Confiantes e serenos. Louvado seja Deus, que permite seja o espaço saneado pela tormenta e que desenvolve a restauração da paz em todos os elementos, no instante oportuno. Compreendemos a extensão das dificuldades, das lutas, dos dissabores e dos tropeços com que todos somos defrontados. Doce é o dia de céu azul, quando todos se embalam em perspectivas de deleitoso descanso. Contudo, ameaçadora é a hora da nuvem, quando é preciso suportar os perigos e empeços da tempestade purificadora a que nos reportamos de início. Entretanto, abençoados serão sempre os que velam pela conservação da luz, os que demonstram serenidade bastante para a vitória espiritual e que sabem aguardar, trabalhando o retorno da claridade maior. Agradeçamos a Jesus pelo sustento que nos proporciona, pelo socorro de que nos enriquece. Conservemos a certeza de que o Mestre não falta aos discípulos. Desmande-se a desordem junto de nós, grite a inconsequência aos nossos ouvidos, brade a sombra pelas tubas da discórdia, ou estendam-se os cipoais das trevas em forma de perturbação. Ao redor de nossos passos, estejamos confiantes e serenos, cumprindo as obrigações edificantes que nos forem indicadas, convictos de que a consciência tranquila, no dever situado acima de tudo, é a cidadela inexpugnável do espírito em qualquer plano do universo. Senhor Jesus, mestre amigo, irmão maior, espiritualidade amiga, nesse momento, nós elevamos os nossos pensamentos a vós, Senhor, para que o Senhor, sabendo das nossas necessidades, das nossas dificuldades, possa vir derramar sobre cada um de nós os teus bálsamos salutares. Assim, Senhor, acalmando o nosso coração, os nossos pensamentos, que o Senhor possa, nessa noite de hoje, nos auxiliar na compreensão do estudo que nos foi preparado com tanto carinho, que possamos sair daqui renovados, que nós possamos sair daqui fortificados pelo aprendizado. Que o Senhor seja luz nas nossas vidas, na nossa caminhada. Fique conosco, Senhor Jesus, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, gente, nessa noite de hoje, o nosso companheiro Doca vai falar para nós, né, Doca, sobre sentimentos e obsessão. Doca, fica à vontade. Boa noite a todos. É sempre uma alegria estar aqui com vocês, entre amigos, que já de uma longa data, né? A gente tem a oportunidade de nos encontrar, com a responsabilidade hoje do estudo de um tema que é um daqueles assuntos dentro da doutrina espírita que chama muito a atenção. Chama tanta atenção que dá até enredo de novela. Se facilitar, dá até enredo de escola de samba, porque está muito ligado ao cotidiano das pessoas, faz parte dos nossos desafios do dia a dia, e na doutrina espírita encontrou não só
explicação, entendimento, mas também encontrou mecanismos para a resolução destas dificuldades ligadas aos processos obsessivos. Muitas vezes as pessoas, quando se referem à obsessão, se limitam ao aspecto que, por exemplo, a novela que está reprisando agora, A Viagem, né, ela já passou mais de uma vez, ela é inclusive uma regravação, ela é uma novela que aconteceu muito tempo atrás e sempre tem muito interesse. Lá, né, o ponto central da novela é em cima de um processo obsessivo, bastante potente, digamos assim, né? E é demonstrado esse aspecto para dar, inclusive, mais tempero à novela, né? Para que a trama aconteça, alguns acontecimentos, algumas das coisas que são narradas, têm um colorido um pouco, digamos assim, exagerado. Porém, ela é bastante realista no aspecto da relação que dá origem a alguns tipos de processo obsessivo, que é o processo obsessivo despertado pelo sentimento de vingança. O texto que dá base para o nosso estudo de hoje, ele está no livro Escutando Sentimentos. Eu não tenho o livro, então não vou poder mostrar a capa para vocês. Quem mandou o capítulo foi Dona Mércia para mim. O livro é de autoria do espírito Hermance Dufour, a psicografia é do Vanderlei de Oliveira. O capítulo do livro é o capítulo 18, Nome, Sentimento e Obsessão. Então, para que a gente possa analisar a problemática da obsessão, a gente precisa não só entender como que o processo se origina, o que desperta, o que deflagra o processo, como entender como ele pode ser resolvido, né, combatido e resolvido, mas é muito importante também o meio deste acontecimento. Como começou, tomara a Deus que termine rápido, mas para chegar lá, existem uma série de questões que muitas vezes passam desapercebidas, inclusive para nós, espíritas, que estudamos este assunto. Talvez a doutrina espírita, talvez não, com certeza a doutrina espírita é a religião que mais informações tem a respeito da problemática do processo obsessivo. Tanto que nós temos um livro, né, o Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita, e as outras obras, Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênese, Céu e Inferno. Em todas as obras, as 5 obras que Kardec trouxe para a gente, as informações dos Espíritos, nós vamos encontrar referências, orientações a respeito da temática do processo obsessivo. A primeira delas eu trouxe aqui, do Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês devem estar lembrados, este livro aqui, ele trata das máximas morais ensinadas por Jesus, retiradas lá dos 4 evangelhos, né, do Novo Testamento, de Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, nós temos 28 capítulos. Cada capítulo trata um assunto, o título do capítulo, na sua grande maioria, são frases, são ensinos de Jesus, tal como está lá na narrativa dos evangelistas. Alguns capítulos não. E um deles, que é o 28º, é o capítulo de preces espíritas. E ele é um capítulo muito interessante. Tem muita gente que nunca estudou esse capítulo, que nunca se interessou. Porque pensa assim, não, prece a gente já tem a nossa predileção, né? A gente já sabe algumas, então a gente se pega com elas. E a gente sabe tanto que a gente costuma fazer, por exemplo, se é à noite, não chega à metade e dorme antes, né? Isso quando começa a fazer. Ou se é de manhã, pega o carro e começa a fazer preces. Antes de dobrar a esquina, já está com a cabeça em outro lugar. Kardec, como sempre, nos dá uma lição muito importante a respeito do valor das preces.
Tanto que ele traz um capítulo, é o capítulo que fecha o Evangelho segundo o Espiritismo, se chama Preces Espíritas, mas ele não coloca um amontoado de preces para que a gente decore e faça automaticamente. Antes da prece, e aí ele dividiu essas preces por temas, né, para as pessoas que desencarnaram, preces para quem reencarnou, para quem sofre, para uma série de questões. Ele, antes da prece em si, ele faz uma introdução a respeito do assunto. E é exatamente no capítulo 28 que nós encontramos na prece pelos obsidiados, que é um dos tópicos do capítulo 28. Antes dele trazer a prece, ele traz sempre um prefácio comentando o assunto. E ele começa dizendo para a gente, antes de fazer a prece pelos obsidiados, Kardec registra assim: a obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Olha que definição interessante. A prece é a perseguição persistente de um espírito mau sob uma outra pessoa, que pode ter consequências de adoecimento, tanto nas questões mentais quanto no organismo. Então, o processo obsessivo ele pode, inclusive, prejudicar o corpo físico. Apesar de quem está influenciando ser alguém que está fora da matéria, a sua influência negativa pode provocar, inclusive, a doença física. Não só as doenças da desorganização do funcionamento dos órgãos do corpo, mas muito especialmente das questões ligadas aos nossos sentimentos, às energias que os sentimentos produzem e o ponto de equilíbrio que elas representam no funcionamento do organismo. Estando eu com sentimentos desequilibrados, e os sentimentos eles são produzidos a partir das minhas ideias, dos meus valores, das minhas crenças, das minhas opiniões, estes sentimentos produzem energias que, antes de atingir qualquer pessoa, atingem o funcionamento, o equilíbrio do funcionamento do meu corpo. Desequilibrando este funcionamento, nós vamos ter aí um corpo que é um candidato sério e provável ao adoecimento. Então, antes de mais nada, nós temos que ter esse conceito do que é o processo obsessivo. Kardec diz que é um espírito mau. No outro livro, Livro dos Médiuns, que é o livro que se dedica ao estudo do nosso contato com o mundo espiritual, um contato aí, no caso, organizado, através do processo da prática da mediunidade. Nós temos aqui no capítulo, que é na parte segunda, o capítulo 18, que trata da obsessão. Quem se interessar por este assunto, e é um assunto que interessa a todos nós, vale a pena estudar esse capítulo. O livro como um todo, obviamente, mas esse capítulo nos interessa muito diretamente. Aqui também, logo no início, Kardec traz para a gente o conceito de obsessão. Obsessão é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticada senão por espíritos inferiores, que procuram dominar. Os bons espíritos nenhum constrangimento nos infligem. Aqui nós já temos o conceito mais avançado. Então, os espíritos maus que ele está citando para a gente no Evangelho, aqui ele classifica como espíritos inferiores. E aí ele fala que essa influência é uma influência característica de um processo e parte de alguém numa condição inferior. Ela nunca é de um espírito superior, um espírito bom, de um espírito equilibrado. Esse espírito não nos obsidia, claramente.
E o processo obsessivo tem variações, gradações, aprofundamentos que são característicos da sua prática. Mais à frente, Kardec continua para a gente. A obsessão apresenta caráteres diversos, que é preciso distinguir e que resulta do grau de constrangimento e da natureza dos efeitos que produz. A palavra obsessão é, de certo modo, um termo genérico, pelo qual se designa esta espécie de fenômeno, cujas principais variedades são obsessão simples, fascinação e subjugação. Então ele começa apresentando para a gente o conceito de influência de um espírito mau sobre alguém a quem ele está persistentemente buscando influenciar, e aí ele aprofunda, esse espírito é mau porque ele é um espírito inferior, os bons espíritos não fazem isso, e este processo ele tem gradações, desde uma influenciação simples, depois nós temos um processo de fascinação, até um processo de subjugação. Então, esta informação, ela é muito interessante porque ela abre para nós o entendimento de que esse fenômeno chamado obsessão, ele está dentro dos fenômenos naturais, que são próprios da nossa condição de convivência com aqueles que estão existindo junto conosco. Não só existindo no mundo material, aqui no mundo físico, como existindo e convivendo conosco, estando eles no mundo espiritual. Ah, mas tem jeito de alguém que está lá no mundo espiritual, desencarnado, me influenciar? Tem. Kardec perguntou aos espíritos, e isso está aqui, tratando desse mesmo assunto, no capítulo que trata da intervenção dos espíritos no mundo corporal, nós temos a pergunta 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Resposta dos espíritos. Muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que o mais comum são eles vos dirigirem. Aí a gente fica com medo. Então quer dizer que é assim, tão sério o processo obsessivo, ele pode chegar inclusive à subjugação. Alguém sabe qual que é o significado da palavra subjugação? Se lembra o que significa? Não? Você fica à mercê. A palavra mercê ela é um pouco gentil. É bem por aí, mas eu acho mercê assim, meio gentil. É algo um pouco mais, né? Você fica obrigado a uma vontade que não é a sua. Subjugado é mantido à força, né? Quando você subjuga alguém fisicamente, você pega e segura ele com uma força maior do que aquela pessoa, para manter, né? Muito obrigado pelo conceito, e é isso mesmo. Só que ele é mais firme. E a palavra fascinação? O que é fascinação? Encantamento, bom, né? Quando a gente fala assim, estou fascinado por aquela criatura, é até romântico. Né? Estou encantado com as belezas, com a inteligência, com as habilidades. Né? Pode acontecer tanto no campo romântico, né, quanto no campo da inteligência, da cultura, da qualidade da pessoa, por exemplo, fascinado com o tempero de fulano de tal, né? Do jeito que a pessoa limpa a casa, do jeito que a pessoa conversa, ou seja, há alguma coisa que chama a minha atenção e prende os meus sentidos. Não é simplesmente um interesse superficial. É algo que prende a minha atenção num determinado foco.
Quando Kardec coloca para a gente a obsessão simples, a fascinação e a subjugação, ele está descrevendo um processo que pode e que começa sempre a partir de uma convivência simples. Ah, simpatizei com fulano do trabalho, alguém que tem ideias parecidas comigo, com as minhas, a gente senta e conversa na hora do intervalo, a gente toma café junto, a gente almoça junto, e aí a gente troca algumas ideias, porque a gente tem algumas opiniões parecidas. Então é uma coisa simples. Não é alguém com quem eu tenha grandes e profundas ligações. É alguém de uma convivência relativamente superficial. Mas à medida que o tempo passa e que a gente desenvolve não só convivência, mas como ideias, às vezes eu acabo mudando o meu comportamento, eu acabo mudando o meu horário de café, eu acabo mudando o meu horário de almoço, o meu horário de ir para casa, e às vezes eu mudo até o meu estado civil. Eu caso com um colega de trabalho, fascinado pelas qualidades com que a gente descobriu em comum. Né? Ou seja, de um simples contato, de um simples primeiro encantamento, a gente já chegou a uma condição de ter laços em comum mais fortes. Né? E aí a gente vai progredindo até ter um aprofundamento, no caso do casamento, não só de questões legais, né? Quando você casa com alguém, tem questões legais, filhos, parentela, né? Vida em comum, bens em comum, ou seja, a relação vai aprofundando. No processo obsessivo, a gente tem um caminho que muitas vezes começa num processo de alguma coisa em comum. Se quem inicia um processo obsessivo é um espírito inferior, e para eu sintonizar com ele, eu preciso ter propósitos em comum, isso quer dizer que, se eu sou parecido com um espírito inferior, se eu sintonizo com ele, eu sou também inferior, como ele. E eu não estou querendo ofender ninguém. Estou julgando ninguém. Mas a gente está muito mais perto da inferioridade, da ignorância, do que da perfeição. Basta nós pegarmos como exemplo o Espírito mais perfeito, que já esteve aqui nos trazendo informações, ensinamentos. Jesus, o Espírito mais perfeito, que nós temos notícia. Eu estou muito pouco parecido com ele e muito mais parecido ainda nas minhas imperfeições com espíritos com propósitos, com postura, com opiniões inferiores. E esta simpatia, às vezes, cria laços, cria vínculos que também vão se aprofundar. Então, aquela ideia de que o processo obsessivo ele é um processo de vingança é apenas uma parte dos processos. Ou pode chegar a ser uma parte avançada do processo. Grande maioria dos nossos processos de obsessão, que Kardec chama de obsessão simples, nasce na troca de pequenas questões do nosso dia a dia que a gente resolve de uma forma desequilibrada, incorreta, mal administrada. E isto a gente tem o tempo todo no nosso cotidiano. É alguém que passa na minha frente e tira o meu lugar da fila. É alguém que avança e me dá uma cortada no trânsito. É alguém que me dá uma resposta no trabalho. É alguém que me lesa de alguma forma no cotidiano. Essas pequenas coisinhas que fazem parte do dia a dia de todo mundo me tiram do sério. Com vocês também? Ou sou eu que estou muito ruim?
né? Com uma facilidade inacreditável. Tem hora que eu paro e falo assim, mas não é você o espírita? Como assim? Né? Porque quando a gente fala assim, eu sou espírita, eu não estou dizendo apenas assim, eu sou espírita. Paulo, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, numa mensagem, ele diz assim, espíritas, agradecei a Deus vos ter permitido fosseis espíritas. Não porque o espírita é menor que os outros, mas é porque ser espírita facilita ser melhor cristão. Então, quando eu falo que eu sou espírita, eu estou dizendo que eu sou cristão pelos caminhos do espiritismo, esclarecido pela doutrina espírita. Então, eu tenho dupla responsabilidade. Não só de seguir os ensinos de Jesus, quanto de seguir de forma raciocinada, que é o que a doutrina espírita nos promove. Então, quando eu pego, e eu frequentemente, a grande maioria de nós frequentemente, foge ao que se espera de um espírita e de um cristão, nós estamos, na verdade, falseando que nós já temos conhecimento para colocar em prática. E aí a gente se irrita, e aí a gente fala mal, e aí a gente se incomoda, e aí a gente disputa com o cotovelo a entrada do ônibus, que são posturas que deveriam ter ficado há umas 4 ou 5 encarnações, mas a gente ainda insiste nelas no cotidiano. E são exatamente aí, nestes momentos de maior desequilíbrio, de maior irritação, de maior dificuldade, é que eu deixo muito claro, dentro da escala evolutiva, onde eu estou localizado. E nessa escala eu estou entre os espíritos inferiores, imperfeitos. E já tenho conhecimento para estar mais acima, mas ainda estou aqui, sujeito às minhas dificuldades. E o pior, toda vez que eu me desequilibro, toda vez que eu me irrito, toda vez que eu escorrego, eu crio à minha volta um campo vibratório natural do meu estado emocional. Se o meu sentimento é de raiva, de inconformação, de desforra, de vingança, eu estou emitindo vibrações nesse padrão, que é o padrão do que eu estou sentindo. Nós somos uma pilha de energia, tanto físicas, porque o nosso corpo físico está vivo, e para as células funcionar, elas produzem, elas consomem energia e produzem energia, e essa energia forma um halo à nossa volta, mas especialmente o que eu penso, as minhas ideias e os sentimentos que elas formam, produzem e movimentam as energias sutis que compõem o meu campo vibratório mais estendido. Então, se dentro dessa pilha energética, que é a minha mente, os meus sentimentos, as minhas ideias, os meus valores, a minha postura, eu produzo vibrações desequilibradas, eu funciono como um imã para atrair outras mentes no mesmo padrão. Porque se eu estou falando de convivência, eu estou falando especialmente do processo de sintonia. E se o assunto é obsessão, eu estou falando de convivência com espíritos imperfeitos. E esses espíritos imperfeitos se aproximam, se ligam e me alcançam porque eu ofereci sintonia. Então, a obsessão não é uma loteria. Eu não fui sorteado para ter 3, 4, 5 obsessores. Eles simplesmente não cismaram com a minha cara, com um dia que eu passei na Praça 7. Eles falaram, não, aquele ali eu vou obsidiar ele. Não. Ele pode até ter encontrado comigo na Praça 7, mas ele só me seguiu porque ele sintonizou com os meus sentimentos e com as minhas ideias. E viu em mim, aquela pilha energética que eu falei agora há pouco, uma fonte de energia
para ele. Porque ele não tem a energia do corpo físico que eu tenho. E que eu produzo num padrão de desequilíbrio que ele percebe. Então ele passa a se alimentar das minhas vibrações em desequilíbrio. E quanto mais materializadas e quanto mais desarmonizadas elas forem, melhor, para atrair espíritos desse padrão. Então é por causa disso que as minhas fraquezas, os meus vícios, os meus desequilíbrios de comportamento geram ligações muito, muito fortes com espíritos do meu campo de desequilíbrio. Se eu sou alguém que pratica a sexolatria, que é a prática do sexo desequilibrado, e o sexo lida com energias altamente potentes e purificadas, que é a energia da vida, mas que desvirtuada num comportamento desrespeitoso, num comportamento desequilibrado, num comportamento egoísta, vai produzir uma energia muito forte e atrair espíritos que desejam se alimentar dela. E quando a gente fala da sexolatria, muita gente pensa assim, da prática do ato sexual. Sim, desequilibrado, viciante, sim. Mas ligados aos comportamentos do sexo, nós temos os comportamentos emocionais, os laços afetivos, as paixões e, inclusive, o amor, que podem ser desvirtuados na posse, no ciúme, na agressão, na violência, na exploração, no preconceito, gerando energias que vão atrair mais e mais espíritos desequilibrados. No livro Obsessão e Desobsessão, a autora Sueli Caldas Schubert, ela faz um estudo bastante interessante para a gente desse assunto. Se a gente procurar, existem muitas obras, tanto esta quanto a obra da Hermance Dufault, que tratam, que estudam os sentimentos e que estuda o processo obsessivo. Ela, essa autora, ela procura especialmente nas obras psicografadas por Divaldo Pereira Franco. Então ela vai trazer para a gente um estudo bastante técnico, digamos assim, do tema obsessão. E ela vai, inclusive, nos colocar numa visão mais, digamos, didática, a respeito desta influência que Kardec fala de um espírito inferior sobre uma outra pessoa. Aí ela coloca para a gente assim, olha, usando inclusive um conceito do espírito Manuel Filomeno, na psicografia de Divaldo, que diz, existe a obsessão de um desencarnado para um encarnado. Existe a obsessão de um desencarnado para outro desencarnado. Existe uma obsessão de um encarnado para um desencarnado. Existe a obsessão de um encarnado para outro encarnado. Então, esse processo de troca vibratória, de troca energética, de troca de viciação e de prejuízo vai se dar em vários planos, mas todos eles estabelecidos, mantidos a partir do processo de sintonia. E o processo obsessivo, a Sueli fala para a gente, que ele também vai acontecer a auto-obsessão. Ou seja, você alimenta ideias negativas, alimenta propósitos negativos e se retroalimenta destes processos, se mantendo em desequilíbrio. É o caso da fofoca. Porque você tem prazer em difamar o outro, em falar mal do outro, em imaginar coisas que muitas vezes você não tem comprovação. E mesmo se tiver comprovação, não tem o direito de comentar. E você tem prazer nisto.
Então, além do prazer que você oferece para o desencarnado, você tem o prazer que você oferece para o colega de trabalho, para a vizinha, para o parente, ou seja, você obsidia um encarnado, e você se obsidia, porque você tem prazer naquela situação. Quantas vezes a gente fala assim, nossa, estou precisando te contar uma coisa, você nem imagina. Olha você começando a obsidiar o outro. Estava quieto lá, fazendo o trabalho dele. Você passa e fala uma frase dessa. A criatura continua concentrada no trabalho? Não, gente. Ela larga o que ela estiver fazendo. E se ela não puder levantar da mesa e ir direto tomar um café com você, para você contar a fofoca, ela fica sentada lá fazendo automaticamente. Perdeu completamente a concentração. A gente faz isso o tempo todo, mas não atina para a gravidade do que a gente está fazendo. O Espírito Irmãs do Fo, no capítulo, quando ela fala de sentimentos e obsessão, ela faz uma ligação exatamente aos sentimentos que nós alimentamos, que nós criamos, muitas vezes viciosamente, que faz com que a gente seja um ponto do processo obsessivo, o ponto de começo, que é o mais significativo. Às vezes o processo obsessivo passa de simples para fascinação, porque eu começo a gostar do acontecimento. Aquela situação que é vantajosa para o espírito é vantajosa para mim também. Por exemplo, o vício da bebida alcoólica. Ninguém começou gostando porque o sabor é bom, porque muitas vezes o sabor é péssimo. Mas a sensação de poder, de mais desembaraço, que provoca, vicia a pessoa naquela condição social. Muita gente bebe para enturmar. O jovem, o adolescente, começa o uso do álcool exatamente para se sentir em turma, para parecer adulto, ou seja, como uma motivação emocional, a partir da fragilidade dos seus sentimentos. Porém, a bebida, como várias das outras substâncias viciantes, como o cigarro, são processos que geram, inclusive, uma reação no organismo. Então, o seu corpo também passa a depender da substância que o cigarro te fornece. Então, você fica ansioso e precisa fumar para relaxar. Por quê? Porque você estava tendo crise de abstinência da nicotina. E você não para pensar, fala, não, o cigarro me acalma. Não. Você está oferecendo uma substância altamente viciante, que é a nicotina, para o seu corpo físico, que está te exigindo, porque já está viciado nela. E sabe o que acontece? Quanto mais você fornece, mais ele precisa. Você fuma mais, até que você tenha as consequências todas que a gente nem precisa lembrar. E assim, todos os processos, eles vão alcançar o corpo físico, vão viciar o corpo físico em entorpecentes, em várias outras substâncias, mas a origem foi no sentimento da criatura. Aí eu preciso, então, me preocupar com o caminho de volta. Como é que eu curo o processo obsessivo? Bom, eu estou falando do processo obsessivo simples, mudando os meus hábitos. Como é que eu mudo o hábito, gente? Hábito é aquilo que eu faço no dia a dia, né? Os meus comportamentos. Em geral, a gente associa hábito a coisa boa, né? Os bons hábitos. E os maus hábitos aos vícios. Como é que eu mudo o meu comportamento em coisas do meu dia a dia? Mudando a base do meu pensamento. Mudando a origem. Fácil, né? A partir de hoje, todo mundo vai para casa, mudou tudo. Estava faltando só essa explicação, agora a gente já tem. Resolvido, olha que beleza. Casa espírita é bom por causa disso, né? A gente vem, vida nova. Sim.
audição também, visão, gustação também. Você entendeu? Sim. Então nós temos que lutar contra isso também. Você vê uma coisa, você pode analisar se é uma boa vibração ou não. E é difícil você vencer isso. Por exemplo, você está na rua andando normal, vem aquela tempestade. Aí começa aquela correria, né? Ninguém te respeita nem nada. Como é que, em sua situação, aquela chuva benéfica atingindo você, você não reconhecer isso. Acabou. E o que acontece com os nossos sentidos? Eles nos dão informações que interessam ao meu corpo físico. E o meu corpo físico, a partir do momento que ele já foi desequilibrado, viciado em algum processo, por exemplo, imaginativo, a pessoa é capaz e se alimenta e vive, é viciado em imaginar situações desequilibradas. Então, vê uma pessoa a quem ele acha bonito, que desperta algum interesse no campo emocional, essa pessoa é capaz de imaginar 1000 fantasias. Desde fantasias no campo da sexualidade até fantasias no campo emocional, né, da ideia do amor romântico. Essa pessoa foi despertada pela visão? Não, a visão foi só uma porta de ver o outro. O problema todo está no pensamento dele. Para que eu resolva? E aí o que a pessoa fala? Melhor então é nascer cego. Porque aí eu não vejo. Resolveu. Né? Ou melhor é nascer sem paladar, porque aí eu não vou ser guloso. Mas aí eu tenho outros problemas, porque às vezes a minha viciação, ela não é de natureza sensorial, ou seja, não está ligada aos sentidos. Os sentidos são só portas para facilitar. Ela é essencialmente a partir do que eu penso, a partir do que eu acredito, a partir daquilo que eu julgo, que eu imagino. Muitas dos nossos processos desequilibrados de convivência nascem dos processos de preconceito. Estou dirigindo, alguém faz alguma manobra na frente que eu não concordo. O que eu falo? Mulher no volante. Isso é um vício. Isto é um vício, o vício do preconceito contra as capacidades das mulheres. Ah, mas isso não tem problema nenhum, não. Eu não falei com ela, está dirigindo lá, eu estou dirigindo aqui, eu nem buzinei. Olha que beleza. Mas você vibrou e atraiu companheiros desequilibrados. Ah, tá. Então quer dizer que eu não posso nem mais pensar? Eu não tenho direito nem de pensar? Tem. Livre-arbítrio está aí. A gente tem direito. Mas você tem consequência. Tá? Então você pode? Pode. Mas você vai atrair companhias que vão começar a se alimentar do que você pensa. Olha que coisa. Você está oferecendo vibração para essas pessoas. Ah, mas eu não quero. Então você tem que mudar. Porque é um processo que você não controla. Ele é natural. Penso, logo, emito vibração. Todo pensamento que eu tenho é um início de uma onda vibratória. Sabe jogar pedrinha dentro do lago? Se a pedrinha caiu na água, forma onda. E ela se expande. Quem já teve oportunidade de jogar alguma comida para peixe na água, você joga, forma o quê? Uma onda que se espalha. E outra que vem se alimentar. Os peixes, atraídos pelo que você jogou. Você emite um pensamento que se espalha e atrai quem se alimenta do que você produziu. Daí a nossa responsabilidade. Nós precisamos estudar a nós mesmos, ao que nós pensamos. Mas como é que eu vou saber? Como é que eu vou estar atento? Passa a analisar a natureza dos seus sentimentos. Porque o processo obsessivo, que vai chegar lá na frente, na fascinação,
na subjugação, ela começou simples. Às vezes ele começou na simpatia com o seu amigo, naquela pessoa que tinha uma mesma opinião que você numa área, ou que trabalhava numa mesma questão, que teve um gosto parecido com o seu, que conviveu muito bem. Mas que em algum momento na vida, não sei se já aconteceu com vocês, vocês discutiram, discordaram seriamente, se tornaram às vezes adversários, prejudicaram um ao outro. Tem gente que chega tão gravemente nas desavenças que tira até a vida do adversário, que vira um inimigo e que depois vai se alimentar do processo de vibração e vai chegar para cobrar de você na outra ou até nessa encarnação mesmo. Aí nós temos aquele processo obsessivo de vingança, porque você fez algo que o prejudicou. E aí ele veio cobrar. Ah, mas ele bate na tua porta com a cobrança. Se você não abrir a porta, ele não tem como sintonizar. Também nesse processo a sintonia funciona. Se ele te encontra mudado, se ele te encontra transformado, mesmo que ele queira cobrar, você já está numa outra faixa. Você já está pagando com trabalho, você já está se equilibrando com a prática da caridade, com o exercício do bem. Então, vocês estão em faixas diferentes, ele não tem como. E a sua modificação vai, inclusive, ajudar que ele modifique também. Tem um outro que é o amigo que volta, ele desencarnou. Vocês eram muito, muito amigos, praticavam juntos uma série de coisas muito boas. Por exemplo, o alcoolismo. Ele desencarna. Ele virou um anjo? Foi morar no céu? Não, ele continua sendo quem ele é, com as mesmas práticas, com os mesmos valores, sendo seu amigo, inclusive. Ele continua gostando de você. Ele tem um problema que ele não tem um corpo mais, corpo material, mas vontade de continuar no alcoolismo ele tem. Com quem ele dividia essa prática? Com um grande amigo. Aí ele vai se aproximar para usufruir da vibração do que você bebe. Aí você bebe para você e para ele. Ah, mas ele é meu amigo, ele não vai me prejudicar, certo? Vai. Porque a vibração dele desequilibrada aumenta o seu vício. E à medida que o seu vício aumenta, ele prejudica o seu corpo. Ah, não prejudica o corpo dele, ele não tem ele mais, mas o seu prejudica. Te adoece. Você que vai perder a família, o emprego, a saúde. Mesmo ele não tendo este propósito, mesmo que ele não queira se vingar de você. Pelo contrário, ele queria que você continuasse trabalhando, tendo dinheiro para comprar bebida, podendo aproveitar a vida, porque ele estava aproveitando junto. Ele não controla as questões do mundo material mais. É você quem controla. Então, se você não se controla, você está aberto aos processos obsessivos que vão cada vez mais se aprofundar e vão cada vez mais trazer consequências para a sua vida, para o seu dia a dia. Se você não trabalha na origem dos seus sentimentos, qual que é a origem do sentimento? Eles nascem do quê? Da nossa ideia, do nosso pensamento. O sentimento é uma expressão da minha ideia, do que eu penso. Tem coisas que eu não falo, não é? Aí eu imito a vibração, eu irradio a natureza do que eu pensei. E apesar de eu não ter falado, as pessoas percebem, captam. Às vezes elas até olham conforme o grau de intimidade que a gente tem, ela percebe sem eu precisar falar. Ou seja, tudo que eu penso, eu tenho como consequência a irradiação. E esta irradiação, ela é energética e ela é emocional também. Então, às vezes a pessoa está falando, eu controlo. Porque estou numa reunião, meu chefe falando, eu não posso brigar com ele. Mas
eu cruzo os braços, que é um sinal evidente de que eu não estou concordando. Nós damos pistas, às vezes, da nossa emoção sem perceber. A pessoa fala, você faz um risinho, seu pensamento vai para outro lugar. Nós precisamos controlar as nossas ideias, o nosso pensamento. Já tentaram parar de pensar? Não? Pois tente. Se conseguir, me conta como. Não tem jeito. O pensamento é um atributo do espírito. Ele é automático. Foi Deus que criou. Então, eu não consigo, ninguém consegue parar de pensar. Aí a pessoa, uma vez, falou assim, consegue sim. Quando a gente morre, a gente para de pensar, velho. Não, porque o espírito é o dono do pensamento, é ele que tem esse atributo. Então, o corpo dele morre, não é o cérebro que pensava, era o espírito, a alma quem pensa. Ele leva os seus pensamentos. Então, para que eu possa controlar o pensamento, já que eu não consigo parar o pensamento, eu tenho que parar de pensar neste objeto, nesse sentimento, e para que eu pare de pensar nesse, eu tenho que escolher outro para pensar. Então, eu vou mudar o foco do meu pensamento. E se eu mudo o foco, eu mudo o sentimento. Se este objeto me trazia sensações desequilibradas, desarmonizadas, viciadas, e este é um pensamento, é um objeto que me traz vibrações harmonizadas, eu preciso insistir. Se eu estou viciado nesse, vai ser muito difícil eu pensar neste. Mas com a minha vontade, com a minha aplicação, eu consigo. A terapêutica espírita para o processo desobsessivo, ou seja, como a gente vai buscar a melhoria do processo obsessivo, ela vai envolver uma série de trocas de comportamento e escolhas onde colocar a minha energia. Eu vou buscar o passe, que é uma reposição energética. No passe, a gente é liberado das nossas energias negativas, aquelas que a gente produz com a nossa mente desequilibrada. A gente é aliviado das vibrações negativas dos espíritos que estão ligados conosco no processo obsessivo. Então, essas energias, elas são tiradas do nosso ambiente psíquico, do nosso ambiente de vibração, e colocado no lugar vibrações positivas que os espíritos trazem para nós por indução magnética, ou seja, dando passe. Resolveu? Não. Aliviou. Te deu uma sustentação para que você tenha condições de continuar o processo. Então, o passe é necessário? Ele é importante, ele é benéfico? Sim, porque ele te alivia e te dá fôlego. Mas se você insiste em continuar pensando as mesmas coisas, sentindo as mesmas coisas, repetindo os mesmos erros, você joga fora tudo que você recebeu no passe. Mas se você quer mudar, se você quer melhorar, ele é ótimo. Assim como a água fluidificada também traz para nós energias novas, nos fortalece para que a gente consiga a mudança tão importante. Estudo é importante. Vim para a casa espírita, olha só, nós estamos estudando aqui exatamente o processo obsessivo. As informações nos auxiliam a pensar, a entender, a buscar caminho para melhorar. E a gente precisa também de levar para o campo prático o nosso aprendizado. Então, em vez de ficar repetindo comportamentos viciosos, eu começo a construir comportamentos positivos através da prática da caridade. Então, procura a oportunidade de participar da campanha do quilo, de colaborar com a casa espírita, de oferecer seu tempo livre para, de alguma forma, mudar o seu padrão de comportamento.
Porque simplesmente falar, não, a partir de hoje eu não quero pensar nisso mais, não funciona. Eu tenho que ter algo que vai substituir, algo que vai colocar no lugar novos sentimentos. E como os sentimentos são fruto do que eu acredito, eu preciso de novos valores para acreditar. Eu preciso de novas referências mentais. Eu preciso de novas ideias para arejar a minha mente que está desequilibrada. Aqui, no Livro dos Médiuns, Kardec fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim, olha só. Cumpre, todavia, não se atribuam à ação direta dos espíritos todas as contrariedades que se possa experimentar, as quais, não raro, decorrem da incúria ou da imprevidência. Então, muitas vezes a gente está culpando o processo obsessivo ou obsessor por causa das coisas erradas, difíceis, infelizes que nos acontecem, mas, na verdade, isto é fruto da nossa própria auto-obsessão, da nossa própria condição de repetir o erro ou de não querer consertar os nossos erros, e elas vêm aí com consequência. Por incrível que pareça, olha o que Kardec conta para a gente aqui. Olha que nós estamos falando de Livro dos Médiuns. Ele diz assim, um agricultor nos escreveu certo dia que havia 12 anos toda a sorte de infelicidade lhe acontecia relativamente ao seu gado. Ora eram as vacas que morriam ou deixavam de dar leite, ora eram os cavalos, os carneiros ou os porcos que sucumbiam. Fez muitas novenas que em nada remediaram o mal. Do mesmo modo que nada obteve com as missas que mandou celebrar, nem com os exorcismos que mandou praticar. Persuadiu-se então, de acordo com o preconceito dos campos, de que lhe haviam enfeitiçado os animais. Supondo-nos, sem dúvida, dotados de um poder esconjurador maior do que o padre da sua aldeia, pediu nosso parecer. Foi a seguinte a resposta que os espíritos nos deram. Kardec, então, levou a carta desse moço para a reunião mediúnica, para perguntar para os espíritos, o que está... 12 anos, gente, tanta coisa acontecendo com os animais. Então, ele perguntou aos espíritos. Aí os espíritos responderam, a mortalidade ou as enfermidades do gado deste homem provém de que seus currais estão infectados e ele não os repara, porque isto custa muito dinheiro. Então o problema dele não era obsessivo, era pão durice. Os animais morriam porque ele não cuidava bem deles. 12 anos que ele tinha que melhorar a condição dos currais. Essa história fala, nossa, mas que exagero, né? A gente faz isso. A gente culpa os espíritos obsessores, o processo obsessivo, e aí chega um momento em que o processo obsessivo se agrava muito mesmo, mas para chegar até lá, a responsabilidade é toda nossa. Ela nasce da nossa falta de responsabilidade em manter limpo e aciado não os currais, mas o nosso pensamento. E daí os nossos sentimentos. A ligação é simples e clara, é fácil de entender. Tenho certeza que eu não falei nada aqui que é nenhuma teoria de física quântica. É simplesmente uma lógica muito simples que a doutrina espírita nos esclarece. Mas é mais fácil eu imaginar que, se eu fizer uma prática esdrúxula, se eu prometer alguma coisa, se eu fizer... Não resolve, gente. Nada resolve o processo obsediante,
se não for a mudança dos meus sentimentos. Daí a mudança das minhas ideias. E daí a gente volta àquele negócio que eu já falei aqui 1000 vezes. Reforma íntima. Não tem jeito. Sem eu me melhorar, nada melhora. Sem eu melhorar os meus sentimentos, as consequências dos maus pensamentos, das más ideias, continuarão me causando prejuízo. Ah, mas a pessoa diz assim, não me causa prejuízo, não. As minhas práticas estão todas, pelo contrário, eu só tenho prazer. Eu só tenho alegria com a prática da bebida, por exemplo. Não, eu bebo socialmente. Ok. Há alguns espíritos também, em sua companhia. Por quê? Um copo ou 10 vai produzir energia. Se for 10, melhor. Mas o primeiro também. É igual dirigir. A lei nos ajuda. Ah, mas eu vou tomar um copo só. Se você parar no bafômetro, vai se perceber. E você vai ser multado. Se você tiver um pensamento só desequilibrado, não tem problema? Tem. Porque ele já emitiu vibração e já atraiu companhias desequilibradas. Então, se você não mudar, não vai acontecer uma coisa muito importante para o processo desobsessivo. As companhias positivas que nós atraímos. Porque se funciona para o mal, para o desequilíbrio, funciona para o bem também. Deus é justo. Então, cada pensamento correto, cada postura, cada sentimento bom que você tem, também produz energia, também cria um campo à sua volta e atrai espíritos bons. E mais, repele espíritos desequilibrados. Então você tem duplo ganho, porque você atrai quem te protege e afasta quem te prejudica. Uma matemática muito simples, né? Jesus já nos deixou a medida para essa postura. Ele falou assim: aonde estiver o seu tesouro, ali vai estar o seu coração. Trazendo para o tema, aonde tiver os teus sentimentos, ali estarão os espíritos que compartilharão com você os sentimentos deles. A escolha é sua. Se precisar de esclarecimento, eu recomendo. Não falta onde estudar. Que Jesus nos auxilie, que Ele nos ampare, que a gente possa cada vez mais encontrar na doutrina espírita não motivo para se sentir derrotado, não motivo para se sentir perseguido, mas sim motivo para encontrar caminhos para assumir o controle da própria felicidade. Não faltam quem nos ajuda. Jesus mesmo já se colocou à disposição. Se quisermos, Ele vem em nosso socorro, basta buscarmos. Muito obrigado. Felicidade para todos nós. Nós que te agradecemos, Deus te abençoe por esse estudo tão maravilhoso. Vou levar água né? comigo. Muito obrigada e volte sempre, né, Doca? Parceria firmada, né? Então, gente, depois dessa palestra, não tem nada que eu possa falar aqui, né? A não ser que nós precisamos vigiar e orar, né? E a casa oferece para a gente aqui algumas oportunidades também desse autoconhecimento, que é o estudo nos módulos, né? A segunda-feira, as reuniões públicas. Na sexta-feira a gente tem aí também o estudo do Evangelho com o Sidney. No sábado de manhã a gente tem estudo, então a casa está sempre nos ajudando a mudar essas vibrações. Eu vou despedir com uma prece do pessoal da internet, né? E depois a gente passa para os recadinhos. Mestre Jesus, amigos espirituais, é com grande gratidão em nossos corações que nós fechamos esse mês de agosto com tantos ensinamentos maravilhosos e fechamos hoje
com esse estudo tão esclarecedor e que possamos, Senhor, colocar em prática esses aprendizados em nossas vidas, pois sabemos que o conhecimento nos liberta e nos conhecer nos ajuda muito a entender aquilo que é nosso e aquilo que é uma sugestão. E assim, Senhor, possamos cada dia estar trilhando o caminho do bem, o caminho seguro. Que o Senhor nos ampare, nos abençoe, que possamos retornar para os nossos lares, levando daqui essas vibrações de amor, de alegria e de paz. Que assim seja.